Bom, meus amigos, dando continuidade, né, ao nosso navio terrestre, como desenvolveu o transporte no ferro no Brasil, é o que veremos a seguir, então, né, nesse nosso próximo capítulo, capítulo 2, né, vamos ver aí o contexto, né, o começo da ferrovia no Brasil. Começaram a ser desenvolvidos em meados do século XX projetos de linhas e composições capazes de superar até 200 quilômetros por hora, né? Você sabia que atualmente praticamente todos os países que usam de forma extensiva o transporte ferroviário possuem trens de alta velocidade? Suas velocidades podem variar entre 250 km por hora a 430 km por hora. Então agora, né, como nós vimos aí no capítulo anterior, e no Brasil, como desenvolver o transporte? O que veremos a seguir? Então, a ferrovia no Brasil. Vimos aí que na Europa, né, a primeira ferrovia pública foi construída na primeira metade do século XIX, em 1825, para ser mais exato. Contudo, no Brasil, você sabe que, por se tratar de um projeto arriscado, a geografia no Brasil não é uma geografia fácil de ser construída uma ferrovia, uma estrada de ferro. A estrada em si, né? A formação geológica do país é diferente dos outros países, principalmente da América do Norte, da Europa, né? São países mais planos, com mais facilidade de construir passar até fazer a terraplanagem aí de uma ferrovia ou de uma estrada em si, né? Então, na primeira tentativa, a implantação de uma ferrovia só ocorreu em 1835. Aí, nessa época, o regente Diogo Antônio Feijó, né, que era o tutor, né, de Dom Pedro II, promulgou uma lei concedendo favores ali, né, favores a quem quisesse construir e explorar uma estrada de ferro ligando a capital, né, do país, né, Rio de Janeiro, a capital do Império, as capitais de províncias de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, e todavia essa primeira tentativa falhou. E foi só em 1836 que ocorreu mais a segunda construção, a segunda tentativa aí da primeira ferrovia, ainda sem sucesso. 4 anos mais tarde tivemos uma terceira tentativa com o médico inglês Thomas Cochrane, também sem resultado positivo. Foi somente em 1852 que Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Grande Barão de Mauá, né, construiu a estrada de ferro Mauá, que ligava Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a raiz da Serra de Petrópolis. Então, o Barão de Mauá, o BG de Souza, é uma pessoa extraordinária, tá? Ele chegou, ele foi um dos maiores estrategistas, né, financeiros do nosso país. Ele, ele foi dono do Uruguai, foi dono do Rio Grande do Sul, fundou o Banco do Brasil, ele brincava com a economia no país. Não sei se alguém de vocês conhece bem a história de Barão do Mauá, aí, do Erigineu Evangelista de Souza. Vocês precisam saber que o homem era uma loucura, tá? Em termos de conhecimento, de economia, de economista, era um dos maiores estrategistas no Brasil. Então essa foi a primeira estrada de ferro do Brasil, construção de 14,5 km, né, que uma bitola aí de 1,60 m foi que deu um pouco de resultado aí nessa construção. Investimento muito alto, mas ele também tinha condições para isso, né? E ele era um patriota, ele amava o país do Brasil. Você vê que a história do negócio você devolveu, que loucura. Nela circulou composição tracionada pela locomotiva baronesa, né? E é interessante você saber que essa locomotiva recebeu esse nome em homenagem à esposa do Barão de Mauá, né? O Irineu Evangelista de Souza. Então a baronesa, essa locomotiva, essa maquininha aí chique, um design muito bonitinho, é a que foi a primeira locomotiva aí a circular nesses 14,5 km de ferrovia no Brasil. Após a estrada de ferro Mauá, aí sim, aí tiveram os outros incentivos. Então o pessoal incentivou o par, né? Vamos ver aí a construção de ferrovia não é que está dando certo. Aí as outras ferrovias no Brasil com a mesma bitola de 1,60 m, né? Aí veja a bitola abaixo, veja as tabelas abaixo aí das próximas ferrovias que foram construídas, da inauguração também. Foi Recife, a São Francisco, né?
Dom Pedro II, na Bahia de São Francisco, na Bahia ao São Francisco. O Rio São Francisco, ali tinha as ferrovias ali ligadas às capitais aí também, por causa do transporte é, no Rio São Francisco, né? Então tinha o transporte fluvial e aí dava muito incentivo aí nas ferrovias. Santos Jundiaí também foi uma ferrovia bem. Até hoje ela funciona bem lá, né? Santos Jundiaí. E Campinas, a Companhia Paulista de Ferrovia. Depois tem a Companhia Mogiana, Companhia Sorocabana, Central da Bahia, Santa Amaro, Porto Alegre, Tereza Cristina, que é a dona Tereza, a senhora aí que fundou essa ferrovia. É um trecho curtinho, mas até hoje está firme lá. Menor o trecho, mais fácil de ser administrado, né? Corcovado, Paranaguá, Curitiba. É, vale ressaltar também, né, que as ferrovias representadas na tabela acima adotaram a bitola métrica. Isso aí foi um problema sério no nosso Brasil, sabe? Porque a bitola métrica, com a bitola de 1,60 m, né, bitola larga, que se comentava, dá diferença imensa para no caso de intercâmbio de ferrovia. Eu encontrava como acabou, ali era só aquela de 1 m. Então aí se adaptaram algumas ferrovias, aí, alguns traçados de ferrovia com a bitola mista, né? Um 3 trilhos aí, né? Com a bitola estreita e a larga ao mesmo tempo, aí, inclusive na Serra de Santos, ali no trecho de Paulina, Guarujá, Cubatão ali, aquela Serra de Santos ali, né? A participação dela aí, a participação aí que tem a bitola mista. E essas eu conheço bem, né? Então é interessante saber que isso aí foi um pouco meio complicado no nosso país. A ferrovia ficou um pouco difícil o intercâmbio nessa criação das ferrovias de 1 m e de 1,60 m ao mesmo tempo. Então a evolução da ferrovia no Brasil teve início antes da Segunda Guerra Mundial. Caracterizou-se por ter uma maioria de suas linhas construída, explorada por concessões de empresas estrangeiras. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, as empresas que exploravam a ferrovia no país eram as empresas inglesas, francesas, americanas. Então, essas empresas é que administravam e que exploravam. Mas com a Segunda Guerra no Brasil, eles abandonaram, houve uma pressão, um prejuízo muito grande, a economia no mundial caiu demais, então os incentivos, né, de explorar a ferrovia no Brasil por pessoas, de concessões de empresa estrangeira, ficou difícil. Então, durante a Segunda Guerra, houve uma evolução das primeiras máquinas. Então, essas máquinas de terraplanagem surgiram, essas Caterpillar, a GM, GE, surgiram com força mesmo na época da Segunda Guerra, construindo aí, né, desbravando aí terreno por causa da guerra. Então, permitiu assim a construção de linhas mais adequadas nos termos geométricos. Então, na parte na parte geográfica brasileira, essas máquinas foram mais evoluídas. Mas eu, como instrutor, houve uma grande especificação na rodovia, para caminhão, né? Então isso aí atrapalhou um pouquinho o crescimento da ferrovia, a evolução ferroviária. Mas o interesse era colocar essas máquinas, né? De terraplanagem o mais rápido possível. Não foi ruim para o país, que aí também nas fronteiras do Brasil ficou mais fácil, foi mais rápido aí para segurar as fronteiras do nosso grande país, nosso grande Brasil. Né? Então essa evolução foi muito importante também. Não uma coisa da outra, mas aí segurou um pouco o crescimento da ferrovia. Aí após a Segunda Guerra Mundial, houve por sua vez tivemos um crescimento maior devido a toda a tecnologia alcançada nas construções de ferrovias. Aí na parte depois da Segunda Guerra, de 1950, por aí, depois de 1950, houve uma facilidade muito grande na construção da ferrovia, devido à facilidade de construção das obras de arte, né? Então, viadutos, túneis, com mais facilidade de ser progredido, como eu tenho sempre comentado sobre a geografia brasileira, que é um pouco difícil, mais complicado para
construir a estrada de ferro, né? Então observe-se a tabela que se segue na frente. A gente vai ver aí o total o período de construção de cada uma, total construído, acumulado, e um total de quase mais de 37 mil quilômetros de ferrovia. E isso, o que aconteceu? Porque as empresas abandonaram, né, as empresas, a exploração da ferrovia por países estrangeiros, pessoas estrangeiros, diminuiu muito. Né? Então, praticamente o governo teve que assumir a responsabilidade disso, então passou isso para estatais. Né? Então, no ano de 1900, o governo federal, com base em âmbito de estudo, optou pela unificação, estatizou isso aí. Então, 18 empresas ferroviárias que ficaram pertencentes à União, que totalam 37 mil quilômetros de linhas espalhadas pelo território. Já imaginou o governo total tudo, com 37 mil quilômetros, a administração disso tudo? É difícil demais, né? Então, aí o Cruzeiro, quando continuou fazendo a administração, mas resolveu aí fazer uma divisão nisso aí. Então, em 16 de março de 1957 foi criada a Lei de 3.115, que criou-se aí então a Rede Ferroviária Federal, RFFSA, com a finalidade de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas de ferro da União a ela incorporada, cujos trilhos atravessavam todo o país, servindo a região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, além de padronizar os procedimentos, né, visando assim eliminar os grandes déficits produzidos pelo sistema ferroviário, porque né, essa 37 mil quilômetros na mão de ferrovia, então virou uma coisa de louco. Então, déficit demais, ficou devendo demais, então resolveu aí distribuir nessas participações aí. Então ela foi criada as regionais, acho que 5 regionais aí, quando foi em 1969, as 5 regionais foi para esse. Então, essa participação aí nós vamos deixar para no próximo capítulo ali do nosso navio terrestre, né? Então, essa iniciação, essa criação dos sistemas regionais e a dificuldade do governo administrar esses 37 mil quilômetros, que você produz sua responsabilidade, que aí nós vamos ver agora no próximo, né, no capítulo 3, qual foram as participações do governo nisso aí, né? O que ele foi assumir, o que ele participou disso aí, né? Quais foram as iniciativas dele, tá bom? Então aguardo vocês no próximo e a gente vamos aí, né, preparando para mais um capítulo 3 do nosso navio terrestre. Estou louquinho para chegar na parte de mais forte mesmo, que vocês vão ver aí a parte da ferrovia em si, né? A via permanente, a estrutura, né, da ferrovia em si, as máquinas, aí a gente chega lá, tá? Um abraço.